Prezados colegas e profissionais da indústria, da segurança, da operação, sejam bem-vindos a mais um momento onde a RSE Consultoria compartilha com vocês as nossas experiências e depoimentos sobre a história de vida profissional de três colegas, três profissionais que atuam na RSE, sobre suas trajetórias e atuações na área de gestão de riscos e na área de segurança de processos. Isso está fazendo parte do Masterclass que nós estamos produzindo, envolvendo o curso que estamos lançando, um curso de especialização em segurança de processo para técnicos. Esse curso, ele, sem dúvida, é um dos treinamentos mais importantes que existem hoje no Brasil para a prevenção de grandes acidentes, para formação e desenvolvimento do público, de profissionais de nível técnico que atuam na operação, na manutenção, na logística, em saúde, segurança e meio ambiente, em segurança de processo, enfim, na área de laboratório, todas as áreas onde existem técnicos e esses profissionais têm que executar suas atividades com o conhecimento adequado de riscos operacionais e o conhecimento adequado e o desenvolvimento adequado de uma cultura que evite a exposição dele próprio, do profissional, e a geração de potencial acidente de processo. Esse curso, como eu falei, ele é inovador. A RSE lançou há 6 anos atrás o primeiro curso de pós-graduação em segurança de processo, um dos primeiros no mundo e na América Latina o primeiro, já temos na 11ª turma, mais de 600 profissionais formados. E esse curso para técnico é mais uma inovação da RSE, proporcionando a você, técnico, uma diferenciação na sua carreira. Uma diferenciação na empresa que você atua ou uma diferenciação no profissional, você que se formou ou você que saiu de uma empresa e quer se recolocar no mercado. Um profissional de nível técnico com um curso em segurança de processo, sem dúvida, ele tem lugar muito mais fácil no mercado se ele não tiver esse curso, não tiver essa competência. Então, convido a todos vocês, colegas da área técnica, que atuam no nosso país, para analisarem essa oportunidade, se inscreverem nesse curso e fazer parte dessa lista de profissionais formados e especializados em segurança de processo no nosso país. Aí, Américo, obrigado, muito bom. Olha só quanto é importante a gente entender sobre o PSM e principalmente a qualificação que esse profissional precisa ter, né? E veja, eu Danilo Faria, eu trabalho na RSE, na área comercial, mas durante a minha vida toda eu trabalhei com segurança, saúde, meio ambiente, segurança de processo. Rubens Ed, também nosso consultor, nosso professor, mais de 30 anos de indústria, de profissão, e Rafa Raimundi, também nossa consultora, nossa professora, um pouco mais de 10 anos, né, Rafa? Tá certo, tranquilo. Bom, Rubens, como é que começou o PSM na sua vida? Como é que você descobriu que você estava fazendo segurança de processo e conseguindo, nesse momento, prevenir acidentes catastróficos, né, influenciando pessoas a preservar a vida, a comunidade, a sustentabilidade empresarial? Bom, eu comecei minha vida profissional, não existia essa expressão segurança de processo. Né? A minha formação, nunca ninguém falou sobre segurança de processo. Né? Os acidentes simplesmente aconteciam. Quando eu fui para a indústria, a gente percebe, quando ocorrem os acidentes, os problemas, a gente percebe que existe uma falta de competência, né, para lidar com determinadas situações, né, que a gente não foram bem avaliadas, né, que muitas vezes a gente não tem os procedimentos, as ações mais adequadas. Né, e a gente nota uma série de falhas, principalmente na parte da análise do processo. Né? A gente entende muito de processo, muito
das variáveis, do funcionamento, mas quando o processo começa a sair dos limites e o que acontece a partir dali, o conhecimento era muito pequeno, né? Então, inclusive os riscos inerentes a esse processo. Inclusive os riscos inerentes. Os riscos a gente tinha ideia pelo material da tecnologia, o que estava descrito, as condições. Então você tem a noção do potencial de risco que existe ali, né? Mas você traduzir isso em ações, em procedimentos, são as coisas que eram muito óbvias, porque não existia uma análise mais profunda. Uma dúvida que me surgiu aqui agora. Você lembra como foi a reação da indústria naqueles grandes acidentes que ocorreram, desde Bhopal até hoje, seja qual for? Você lembra como que foi dentro da sua experiência na indústria que você estava ou nas indústrias próximas? Por exemplo, de Bhopal, eu estava ainda na faculdade. No dia seguinte ao acidente de Bhopal, ainda a gente estava em aula, o comentário dos professores foi nenhum. Então, é como se o acidente não tivesse nada a ver com engenharia química. Não existia ação para isso. Eu acho que a divulgação também, né? Há 20, 30 anos atrás, as informações não chegavam na velocidade, né? Às vezes acontece um acidente pela manhã e 2, 3 horas depois já está nos grupos de WhatsApp, na internet. A comunicação surge a favor. É bem diferente, mas eu sinto que naquela época era uma coisa apartada daquilo que você estava aprendendo, né, dentro da engenharia. Bom, a Rafa falou uma coisa interessante sobre comunicação dos outros acidentes. Naquela época, eu imagino quanto tempo demorou para a gente saber sobre um acidente como o Bhopal e principalmente as causas, para fazer a abrangência, né? Causas para fazer a abrangência me remete muito a conhecimento e a aplicação, prevenção daquilo que a gente aprendeu. Como é que era a dificuldade que vocês tinham com a operação e as pessoas que levavam a informação à operação sobre a prevenção desses riscos? Conhecimento em geral deles. Era difícil porque, por exemplo, um acidente mesmo dessa magnitude, você só tinha notícia de jornal. Não tinha outra forma de você obter um conhecimento imediato sobre as causas, né? Então, naquela época, depois de um ano, você começa a ter estudos, artigos falando sobre o acidente, as causas, e aí você pode fazer. Hoje, inclusive. Hoje é um pouco mais rápido, né? Porque as pessoas mesmo que trabalham no local onde houve o acidente, muitas vezes elas gravam, dão notícias do que estava acontecendo. Você tem muito mais informações, embora sejam superficiais, mas naquela época não existia praticamente informação, só a notícia de jornal. E isso sempre chamava a atenção da gente em relação, e se isso acontecesse na nossa indústria, o que nós faríamos? Qual seria a nossa preparação? Então a gente percebe que existia um gap muito grande, né, das competências que a gente conhece hoje e que naquela época não existiam, né, em relação aos operadores, a engenharia, a área de projeto, a área de manutenção, enfim, todas as áreas de engenharia dentro da indústria. Ou seja, a gente está falando de um cenário onde os profissionais dominavam o processo, porém sem discutir os riscos que aquele processo existia. Um cenário onde as informações não eram rápidas ou completas o suficiente quando havia um acidente, até quando se compara hoje, né? E que as pessoas que estavam expostas a esse risco e as pessoas que tinham a missão de levar a informação a elas tinham um conhecimento defasado em relação à própria prevenção desses riscos que a gente desconhecia. A gente achava que a gente conhecia a tecnologia, mas veja bem, Daniel, os intertravamentos que existiam protegendo os maiores cenários, a gente sabia para que era, mas a gente não conhecia o cenário, não tinha detalhes do cenário. A gente só sabia que tinha intertravamento, conhecia a lógica, mas... Rezava para nunca precisar usar. Exatamente. Né? Então, não existia essa ligação, né? Você conhecer a tecnologia, mas conhecer a tecnologia fora do controle e a forma de atuar, a forma de controlar, gerenciar as barreiras, isso nunca se falou sobre isso. Entendi. Eu tô aqui conversando com uma
pessoa bastante experiente, e 2, um pouco menos experiente em relação ao Rubens. Tentando a gente criar uma timeline nisso. Quando que você começou a perceber, Rubens, elementos que hoje a gente conhece como segurança de processo, é comum para a gente falar, sendo discutido na empresa? As técnicas de análise de risco, como eram envolvidas as pessoas, como essas pessoas eram capacitadas, como que elas conseguiam, de fato, compreender os riscos para fazer a prevenção. Bom, isso já foi bem mais tarde. Né? Onde eu trabalhava, a empresa trouxe uma pessoa que conhecia bem sobre segurança de processo, que por coincidência era o Américo. Tá certo. Já está na história desde essa época. E aí começou a haver um aculturamento em relação à questão de segurança de processo, começando exatamente pela liderança maior da empresa, né, o nosso diretor de operações. E a partir dali, dos gerentes, dos coordenadores de toda a área de engenharia. Né. Alguns anos antes, a gente tinha dentro do Polo os ciclos do projeto Apollo, mas como eu falei, era uma coisa um pouco dissociada do dia a dia. Certo. Né? Ou seja, você tinha as análises de risco, mas, por exemplo, os operadores sabiam que existiam as análises de risco, mas isso não se transformava exatamente em ação ou um gerenciamento da segurança do processo. Pensando em camadas, havia uma camada que estava muito imersa, discutindo, analisando riscos, até mesmo fazendo as prevenções, mas muitas vezes aquela pessoa que estava de frente para o risco não trazia o mesmo conhecimento desse pessoal que estava envolvido nas análises de risco. É como se fossem departamentos separados, as coisas não tinham uma integração, não existia, na verdade, uma lógica de integrar isso, né? Como a gente conhece hoje por meio de um sistema de gestão de segurança de processo. E a evolução disso? Um passo à frente. A gente falou lá atrás, onde não se falava em segurança de processos. Até procurei relembrar a Bhopal, 84. Depois, agora a gente já está falando que as técnicas aconteciam numa certa camada de liderança da empresa, até mesmo no nível técnico, mas nem tanto na parte de operação e provavelmente nessa camada intermediária entre liderança e operação. Os próximos passos disso? O próximo passo disso é exatamente dar competência às pessoas para elas poderem participar desse processo com maior intensidade. Os operadores nas análises de risco, eles eram consultados, eles estavam presentes, né, para responder as perguntas, poder preencher as tabelas de análise de risco, mas o envolvimento deles era só nesse momento de como é que funciona, o que acontece. O que é isso, o que não é. Não havia exatamente um entendimento. Então, o primeiro passo é exatamente fornecer essas competências que permitem uma participação mais intensa e principalmente um entendimento de como é que essas coisas se ligam no dia a dia. E assim, certamente, eles que participavam, talvez, sem ter todo o know-how, a contribuição poderia ser mais pobre. Eu acho que eu iria um pouquinho mais na raiz, né? Eu acho que até antes de falar em competência, falar de cultura, né? Falar de fortalecimento de cultura. Despertar, né, essa força de trabalho, despertar as pessoas que estão envolvidas diretamente no dia a dia operacional, para a importância de segurança de processo, de que forma que isso tem interface, né, com as atividades, com as operações. Acho que o primeiro passo, né, associado com capacitação, com desenvolvimento de competência, é fortalecimento de cultura. Com certeza, por isso que se começa exatamente com a alta liderança. Exato. Da empresa, né, os líderes, os gerentes, né, a liderança toda intermediária, o nível de supervisão. E não para aí, na minha visão. Eu queria contribuir que, normalmente, a gente começa top-down, isso é o correto, é o que a gente acredita, tem que ser feito, a cultura começa ali, né? Mas chega um certo nível da cadeia de funções e cargos dentro de uma empresa que ele estaciona e o conhecimento não desce, né? E eu acho que esse é um gap importante hoje em dia dentro das indústrias.
eu poderia até separar nisso até o nível dos especialistas, até o nível dos engenheiros, aquelas pessoas que estão participando, por exemplo, das técnicas de análise de risco, e que depois de identificado o risco e que as pessoas vão para seguir o processo de implementação, controle do risco, criar os seus programas, procedimento operacional, seguir para o plano de emergência, seguir para a integridade mecânica, ele precisa permear um certo maior número de funcionários que estarão implementando ou executando aqueles controles que foram discutidos. E que, se não houver a compreensão, muitas vezes eles não veem valor naquilo e deixam de fazer. Vocês já devem ter essa experiência, todo mundo que entrou numa indústria, numa sala de operação, já viu o alarme apitando, a tela vermelha, e talvez o operador acostumado com aquela condição. Ali pode acontecer diversos problemas, mas uma delas está claro para ele que aquilo é um risco, aí ele consegue compreender o efeito ou a consequência de não agir daquele jeito, porque se ele não conseguiu a operação, os níveis que vão descer até a operação, tudo que foi feito acima eu não vejo valor, eu não consigo ver o valor e efeito claro na redução do risco. Se não acontece dessa forma, acho que fica tudo muito no campo teórico, né? Exato. Então, nós podemos ter um programa brilhante, desenhado, né? Podemos ter procedimentos perfeitamente criados, enfim, mas na prática a coisa não se materializa. Exato. Né? Eu queria falar do que foi a minha experiência com isso, né? Eu era técnico de segurança júnior na indústria química, indústria de química base. E eu tive a experiência de fazer entrevista numa indústria farmacêutica de cosméticos, que estava recebendo um processo que era classificado como PSM. E era uma oportunidade importante para mim, eu ia ser promovido para técnico sênior, eu ia mudar a empresa e ia para técnico sênior. Eu me recordo da entrevista. A entrevista que eu tive com o gerente da área, ele começou a trazer perguntas que eram voltadas à segurança de processo. O técnico de segurança está muito comum com a RT, né, com uma PR. Eu me recordo que ele perguntou, você conhece de RASOP? Né? E eu tinha participado de um RASOP na semana anterior. E de um RASOP que tinha um cenário num risco alto e que foi recomendado que aquele processo não fosse para frente. E aquilo me marcou muito, porque, na minha visão de técnico de segurança, ficou claro a força que a gente tinha dentro de uma organização, baseado em risco, de poder influenciar a proteção das pessoas, da comunidade e da sustentabilidade empresarial da empresa. E eu descrevi esse processo na entrevista e eu acho que foi ali que eu ganhei a vaga. Né? Ganhei a vaga. Entrei na vaga. Né? E o meu papel principal naquela organização era implementar os processos de PSM que vinha do corporativo dos Estados Unidos. E aí começa a minha grande dificuldade na época. Primeiro, tudo em inglês. E o meu inglês era de intermediário para baixo. Né? Eu conseguia ler, mas eu tinha uma dúvida, eu tinha dificuldade de conversar com o pessoal lá de fora. Depois, primeiro conhecer como que aqueles elementos se integravam entre si, o que eles eram, o que eu tinha que fazer. A implementação do processo classificado como PSM já estava acontecendo. Então, qual era o meu papel para influenciar aquele risco? Eu era técnico de segurança sênior dessa empresa. Tive a experiência de participar do RASOP dessa área e veja, como eu disse, a planta já estava sendo instalada. Então, em algum momento, outros riscos não foram identificados lá atrás. Então, naquela fase de construção, possivelmente, e aconteceu, a gente tinha que solicitar mais investimentos ou mais estudos para a gente proteger os riscos que a gente estava identificando. E para mim foi interessante, aconteceu exatamente como você disse. Os operadores estavam lá, mas eles eram pouco consultados. E quando eles eram consultados, a gente precisava explicar muito para eles do que a gente estava fazendo para eles terem uma resposta adequada. Eu era o técnico de segurança daquela planta. Não havia mais ninguém na área de segurança. Eu sou parte do time multidisciplinar, mas eu tinha pouquíssimo know-how de como conduzir um RASOP e como que era o meu papel ali naquele processo. Na sequência, bom,
o Razop concluiu, acho que inclusive conseguiram fazer um bom trabalho, a planta é muito segura até hoje, essa é a boa notícia. Eu estou pintando aqui uma catástrofe, mas a boa notícia é que está tudo muito bem, está tudo muito seguro. Nunca houve um acidente de processo nessa planta. Eu, óbvio, já não trabalho mais nessa empresa, mas eu tenho amigos lá e conheço. Mas depois eu vou passando para a implementação dos outros elementos. Os procedimentos operacionais, eles foram implantados dentro da ART da empresa. E certamente a gente poderia fazer diferente, mas era completamente falta de know-how nosso de como conduzir o melhor procedimento operacional. Me recordo quando a gente chegou à integridade mecânica, as discussões com o time da engenharia de manutenção eram muito atrapalhadas pela visão que eles tinham de que nós estávamos falando de criticidade de equipamentos, por exemplo, do ponto de vista de parada de planta. Esse sensor não pode parar, porque senão eu paro de produzir. Né? Ou seja, olha, esse sensor que mede o nível de oxigênio dentro do tanque para evitar que a gente tenha a atmosfera ideal de uma explosão, ele é importante, a gente precisa fazer a manutenção, a inspeção, o teste dele constantemente, mas ele não para a planta. Então, a discussão do conhecimento voltado à prevenção, à segurança de processo, naquele momento foi o maior desafio, porque a equipe era altamente capacitada, não tinha dúvida que eles conheciam muito de manutenção, ITPM, enfim. Procedimento de preparação e resposta à emergência, a resposta era, mas a gente treina bem a nossa brigada, nossos brigadistas sabem tudo. E os cenários estão todos lá? Exatamente. E esse tanque, se ele explodir, vai para onde? Onde a gente vai proteger a área quente, a área morna, a área fria? Vocês têm os recursos para combater? Foi uma experiência muito legal para mim. Naquela época eu estava fazendo já a engenharia de segurança do trabalho e o meu TCC, a gente estava falando agora há pouco, o meu TCC foi prevenção de acidentes maiores, com a legislação existente no Brasil, que era algo muito incipiente. Então eu trouxe muitos elementos, eu fiz uma comparação com o que existia no Brasil na época, que era muito pouco, eu lembro que falava muito sobre a Vila Socorro, entendeu? Os acidentes que tinham acontecido, com o que vem da OSHA, com a legislação que tinha na OSHA. Eu nem falei de RBPS, eu não conhecia a RBPS, entendeu? Naquela época, eu estou falando de 2008 a 2010. E, principalmente, os meus pares e as pessoas que a gente precisava falar que aquilo era uma medida de controle importante, tinham um conhecimento muito baixo no tema. Sabe? Então, o que eu quero dizer aqui? Eu não tenho dúvida da cultura de segurança que é dessa organização que eu trabalhava. Aliás, é uma referência para mim até hoje. Mas essa cultura ela estava centralizada em algumas camadas. E fazer com que o conhecimento chegasse em todos. Precisava, antes de mais nada, que quem fosse o multiplicador tivesse o conhecimento dele. Entendeu? E conseguisse falar sobre esse tema entre todos. Foi um enorme aprendizado e que eu pude entender quando eu passei por outras organizações e fui ver, por exemplo, explosão de poeira na indústria alimentícia. A pergunta foi, leite explode? Cacau explode? Né? Exatamente. E depois, poeira de alumínio. Isso é perigoso? Sabe? Enfim, onde eu quero chegar com a experiência, o que eu aprendi com isso? Existe um nível da organização que precisa ter o mesmo know-how, ou quiçá maior, mais apurado do que alguma camada onde a gente atua na cultura, que é a camada superior, vamos dizer, os especialistas para cima, né? Porque eles estão de frente por isso. Eles precisam implementar as medidas de controle, precisam perceber valor aqui. Entendeu? Se a gente não conseguir isso, a gente ainda está muito exposto aos grandes acidentes. Com certeza. A gente, na época, a gente tinha muito uma divisão entre o que é gestão e o que é técnico. E a tendência da gente era ensinar apenas o que é técnico para os técnicos, o que era de gestão ficava com os gestores. Na verdade, a gente sabe que hoje
Não existe isso. Toda a função dentro de uma empresa tem um papel dentro da gestão. Senão não funciona. Então, é essencial que hoje qualquer função dentro da área de produção e algumas outras funções dentro da organização, elas conheçam um sistema de gestão de segurança de processo, como é que funciona. Porque a gente quando a gente não entende isso, então, por exemplo, eu tinha problema na troca de turno com operadores. O que tem isso a ver com segurança de processo? Puxa, muita coisa. Muita coisa. Tá? Mas a gente não tratava Mas naquela assim. época não aparecia. Não aparecia aquilo, era um problema administrativo. Exato. Era um problema, então, do supervisor, era um problema meu, que era o gestor da área industrial. Mas, na verdade, é um problema do grupo. Né? O que é que junta tudo isso? Exatamente o assunto de segurança de processo. A questão da disciplina, por exemplo, fazer as leituras de campo. O pessoal achava, às vezes, um saco. Muitas vezes ele desconfiava que o cara não fazia a leitura. Ele preenchia no automático. Mas quando você começa a entender por que aquilo é importante, como é que aquilo afeta a operação, ou que você tira sinais de que alguma coisa pode estar começando a dar errado no seu processo por meio daquela inspeção, não existe mais dúvida se você pode dar um jeitinho ou não. Não tem jeitinho. Exato. Você tem que ir lá no local, ver a coisa real, o que está acontecendo. Que sabe parar a operação. Exatamente. E veja, a gente começou lá atrás, quando não se falava da sua experiência de segurança de processo. A gente viu a evolução e como o tema começou a ser tocado na indústria, como começou as análises de risco, o envolvimento das pessoas, o aculturamento através da alta liderança. Eu falei qual foi a minha experiência nessa camada, e que eu acredito que na época eu era técnico de segurança, essa é uma função extremamente importante para traduzir o que a alta liderança está discutindo para o time de operação em medidas de controle. Né? E a senhora, dona Rafa? Então, contando um pouquinho da minha história, eu sou engenheira química de formação e, da mesma forma, embora eu tenha formado alguns anos depois do Rubem, né? Na minha época de faculdade também não se falava sobre segurança de processo. Eu lembro que em uma das matérias que eu peguei de projetos, né? O professor falou em algum momento sobre um RASOP, tá? Mas assim, algo muito superficial, muito preliminar, né? Mas, por coincidência, eu comecei a minha vida profissional já em segurança de processo, né? Eu comecei fazendo estágio no escritório, né, fazendo consultoria. Então, já desde 2008, que foi quando eu comecei a atuar, já comecei a trabalhar com segurança de processo, mas eu também não entendia o que era segurança de processo e também não entendia a importância de segurança de processo nas organizações. Tanto que a gente estava comentando aqui mais cedo que quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, que foi, né, voltado para estudos de risco, eu fiquei acanhada com o meu TCC, porque os meus colegas estavam projetando bomba, estavam projetando compressor, estavam fazendo estudos de viabilidade e eu estava falando de um tema que ninguém conhecia, que ninguém falava. E aí que eu achava que não era importante, né? E que foi a primeira palavra que a Liz falou, certo? Que a Liz conseguiu ler. Não foi que a gente ficou sabendo? Foi. Análise de vulnerabilidade. Pois Mas eu acredito que essa percepção equivocada que eu tinha com relação à importância desse assunto era fruto do meu dia a dia do trabalho. Então, assim, eu fazia os estudos, né, nós desenvolvíamos os trabalhos para as empresas e nós percebíamos que as empresas, elas contratavam os estudos de risco, elas contratavam as consultorias para elaborar os planos de emergência com o único objetivo de atender condicionante ambiental. De atender a condicionante ambiental. Então, nós ficávamos meses e meses, né, gastávamos ali horas e horas de reuniões, fazíamos um trabalho assim super completo e aquele relatório ia parar na gaveta, ia para o órgão ambiental e aquelas recomendações, todo o produto
daquele estudo ele não se materializava de fato. Exatamente. E sabe o que eu penso sobre isso? Por exemplo, você está falando uma coisa interessante. Quem hoje em dia faz os estudos de vulnerabilidade, ou os estudos para as licenças ambientais, ele é tocado numa camada das indústrias que está ali próximo da engenharia de segurança, meio ambiente, de processo. Certo? E quando você fala algo desse tipo, que os estudos param por ali, para mim falta exatamente essa camada de descer a interpretar os estudos antes de mais nada, porque tem essas medidas de controle, vamos criar nossos planos, as medidas de controle, comunicar, informar as pessoas para que isso aconteça. É uma camada importante da indústria que precisa ser ativada em segurança do processo. Com certeza. Hoje, né, nós costumamos sempre dizer que, embora o sistema de gestão de segurança de processo ele seja suportado pelos 4 pilares, né, que nós conhecemos, então, comprometimento com segurança de processo, identificação de perigos e análise de riscos, gestão de riscos e aprendizado com a experiência, e cada pilar desse seja composto por 2, 3, 4, 5 elementos, tudo é parte de uma coisa só. E esses elementos estão conectados. Então, o output de um estudo de análise de risco, ele é input para um outro elemento, para a gestão de integridade e confiabilidade de ativos, é input para o planejamento de resposta à emergência, né? É um input para para auditoria de barreiras, por exemplo, da mesma forma que para aquele estudo de risco ser desenvolvido, ele vai precisar ser alimentado por informações de outros elementos. Então, não adianta, né, nós trabalharmos muito bem uma parte e esquecer que funciona como engrenagem, né? Que tem que estar tudo bem alinhado, né? As partes interessadas têm que conhecer, né? Tem que se apropriar daquele assunto, porque senão realmente fica tudo no campo teórico. O ciclo não se né? fecha, Exatamente. Né? Eu acho que o legal dessa conversa é a gente começar no histórico de como as indústrias tocavam o tema, ou não, né? Ou tocavam sem tanto conhecimento, e até o momento onde a gente está, nos leva, pelo menos a mim, a lembrança do que foi a ideia da criação do curso de especialização de segurança de processo para o nível técnico. Quando a gente está falando no nível técnico, obviamente é um nível que engloba a operação. Ah, com certeza. Alguém conhece um operador hoje que não tem uma qualificação técnica, entendeu? Ou que mesmo que não tenha uma qualificação técnica, não dá um show técnico naquilo que ele faz, independentemente de diploma ou não. Quando a gente começou com esse curso, fatalmente a gente percebeu que havia uma grande parte das pessoas que precisavam dessa informação que não olhavam para um curso de pós-graduação como seu objetivo final, entendeu? E ainda assim, o quanto essas pessoas precisavam ter um conhecimento dos elementos de gestão de segurança de processo, mas voltado a um olhar prático, voltado a, ok, eu entendi esses 4 pilares, esses 20 elementos, eu entendi que isso é importante, agora como é que eu aplico lá no meu dia a dia? Tudo começa com o entendimento do que é isso, do que é segurança de processo, por que ele é importante, por que ele é diferente da segurança ocupacional, né? Como que, se você parar para pensar, a gente até percorre os 4 pilares facilmente, né? Por que ele está sendo feito daquela empresa? O quanto que aquilo se comunica com o compromisso de uma empresa em investir no tema. Ele também consegue perceber qual é o papel dele no processo de identificação de risco. Das técnicas de análise de risco que a gente conhece, né? Porque feliz fui eu quando eu comecei a perceber valor em operadores, nos meus pares, nos técnicos de manutenção, seja mecânico, eletricista, o que for, automação, num processo como esse. Eles trazem coisas da operação, do dia a dia, da forma de fazer a tarefa, que a gente não consegue entender como um líder facilitador de análise de risco, ou que até mesmo os líderes deles, né, os engenheiros, não conseguem compreender isso, porque eles não estão no dia a dia no campo, né?
Mas aí tem um terceiro pilar, como você estava dizendo, que para mim é fundamental nesse ponto. Porque se ele já entendeu a cultura e o porquê ele está fazendo segurança de processo e como que ele identifica esse risco, por que ele está implementando as medidas de controle? É ele que implementa. Nós escrevemos procedimentos para os operadores cumprirem, para os técnicos cumprirem, para uma camada muito maior da operação, da indústria cumprir, e eles precisam compreender isso. E compreender não significa ler aquilo, mas de fato isso aqui é possível ser aplicado. Né? E por fim, no aprendizado, melhoria contínua, a gente sempre, eu quando olho para esse lado, eu sempre, acho que de forma errada, sempre penso na ocorrência do acidente, que a gente vai estar falando da análise do acidente e a gente volta para ver o que deu errado, né? Mas a gente não pode esquecer da parte da auditoria, a gente não pode esquecer da parte de indicadores. Se esse time, se essa parte de uma indústria conseguiu olhar para aqueles quadros de gestão à vista e percebeu como que os lead indicators estão levando a um aumento do risco ou a falta do controle do risco, né? Ou a ausência de reportes preventivos de falhas ou desvios que tenham ocorrido dentro da organização dele, ocorresse, eu creio que a gente consegue começar a ganhar o jogo, porque a gente vai evitar fazer o processo de investigação de acidentes, porque a gente vai conseguir influenciar o acidente possível. O que vocês acham disso? Eu acho que o quarto pilar é o aprendizado com a experiência, exatamente porque o ideal, né, é não precisar aprender na dor. Né? O ideal é a gente trabalhar preventivamente, identificar desenvolver a cultura, né, desenvolver a consciência, fazer a capacitação, identificar os riscos, identificar os controles, né, implementar os controles, cuidar bem desses controles, cuidar bem gerenciar de forma adequada os ativos, né, gerenciar bem, criar bons procedimentos, né, garantir que os procedimentos sejam cumpridos, para que nós não precisemos aprender, né, com acidente catastrófico. Vamos lá. Rubens, quando a gente começou o curso de pós-graduação, já quase 7 anos atrás, ele era inclusive presencial. Então você encontrou as pessoas aqui, você pôde ver, às vezes, o nível de conhecimento que eles chegavam, que eles discutiam aqui no café, nesse ponto que a gente está falando. Né? Como é que você vê essa experiência de formar essas pessoas aí numa pós-graduação, no caso? Bom, foi bem interessante, porque a gente, principalmente na primeira turma, nós tivemos alunos, às vezes 3, 4 alunos de uma mesma empresa. Às vezes alguma empresa tinha uma cultura de PSM mais forte, né? Então eles acabavam se destacando, mas a gente percebia que a visão deles de PSM era melhor da dos outros, mas ela não era completa. No sentido assim, de enxergar todo o sistema de gestão e a inter-relação entre os elementos. Né? Por exemplo, quando você fala de disciplina operacional, o pessoal de engenharia é uma coisa que, sabe... Eles não conseguem abraçar mas no dia a dia, quem trabalha no dia a dia, ele percebe que aquilo ali ele aponta como é que está a saúde da cultura de segurança. Né? A disciplina é importante porque é o que faz acontecer a gestão do dia a dia. Né? Então as pessoas começam a perceber. Uma boa parte, mais da metade da turma, eram engenheiros de segurança do trabalho. Então, de alguma maneira, ele tem o contato com a parte do processo, mas é aquela coisa confusa. Você analisar uma emergência, né? Que é normalmente como a gente se refere aos acidentes de segurança de processo, não é exatamente como analisar um acidente pessoal. Né? Então, você percebe as pessoas começando a clarear a visão delas. Né? Uma das coisas que acontece quando você começa a trabalhar dentro da empresa e você não tem esse conhecimento básico, é que você fica achando que segurança de processo é fazer análise de risco. Olha, é o que a gente mais vê. Né? Eu faço segurança de processo, tenho minhas análises todas completas. Então, aquilo passa a ser um cumprimento com
a Rafaela falou, um cumprimento de um aspecto legal, tá aqui feito, mas como é que isso se desdobrou em ações, em recomendações implementadas? Então, eu volto ao ponto que ela falou, que a cultura é muito importante. Quando o gestor ele não tem aquela cultura, ele deixa de cumprir o papel dele, porque ele é um elemento de controle, ele tem que fazer as coisas acontecer. Gerenciar, gerir, é controlar, é fazer acontecer. Se ele não tem a cultura, fica no meio do caminho, se perde. O que adianta uma análise de risco que não se transformou nas recomendações, que não se desdobrou em procedimentos melhores, em procedimentos de emergência bem vai ter que gerir a crise. Planejados. Exatamente. Gerir a emergência. E a gente deu exemplo aqui do meu TCC e do seu TCC. Eu também não gostei do meu TCC. Eu acho que isso... Hoje eu gosto dele. Eu gostaria de revisitá-lo, sabe? Eu vou fazer uma versão 2 do meu TCC. Mas você é um dos nossos professores que olham os TCCs hoje em dia. Você avalia os TCCs e aprova ou reprova o TCC. Então deve ser muito interessante para você ver como a pessoa chega, talvez sem essa visão toda que você descreveu, e como ela sai integrando esses elementos. É interessante porque elas têm que fazer o projeto do TCC, né? E exatamente na hora de fazer, não tanto com o TCC pronto, mas na hora de pensar o projeto, o que vai ter que fazer, o que vai ter que buscar, é que ela vai começar a colocar em prática o conhecimento que ela adquiriu dentro do curso, os conceitos, né? E já começa escolhendo o tema. Então, a pessoa, a maioria como trabalha dentro da indústria, tenta procurar um tema ligado, né, ao trabalho dela, ao desenvolvimento da atividade dela. E isso é interessante, porque ali ele começa a colocar e muitas vezes coisas que ele viu na aula, ele vai começar a questionar na hora que ele vai fazer o TCC. Então, é na orientação que a gente vê o que você acabou de falar. A gente implementou um projeto do curso de especialização de segurança operacional para técnicos, segurança de processo para técnicos, em Company. Uma empresa enorme, multinacional, um site enorme. E foi muito prazeroso para a gente a última aula, porque foi a apresentação do projeto, de cada um deles. E a gente pôde perceber ali como eles conseguiram, com todos os módulos, integrarem o conhecimento, resolveram um problema daquela empresa, no nível técnico. Saiu muita coisa legal. E o gestor, o responsável por PSM da empresa, estava acompanhando a aula. Ele saiu com pipeline de projetos. Entendeu? Ali só faltava, naquele momento, quantificar em valores, payback, e demonstrar a priorização do risco. Pronto. Essa empresa tem projetos para os próximos 3, 5 anos. O que mostra que a aquisição de competência é extremamente importante. Você quer ver uma coisa? Rafaela, você se formou em engenharia química. Do que você aprendeu na faculdade, o que você usa hoje? Zero? Não uso zero. Por quê? Porque eu trabalho, né, no meu dia a dia, eu trabalho hoje muito com modelagens, né, com simulação de acidentes. Então, por conta disso, eu uso muitos conceitos de fenômeno de transporte, termodinâmica. Exatamente. Então, eu acabo usando bastante coisa, eu também. Mas diria que uns 40%, vai. Quando eu comecei em tecnologia, a mesma coisa, tá? Mas a gente faz parte de um grupo muito pequeno. A maioria, depois de 5 anos, eles usam menos do que 5% do que eles aprenderam. Ou antes, né? Ou antes. Então, o que acontece? Não tem outra estratégia para as pessoas que não seja adquirir competências, novas competências. Né? Porque tudo evolui. As plantas hoje são cada vez maiores, os riscos têm uma massividade cada vez maior. Né? As técnicas de controle você tem que conhecer, os sistemas de gestão. Não tem para onde correr, porque você corre o risco de ficar desatualizado nisso aí, o que diminui muito a sua empregabilidade, né, dentro do mercado de trabalho. Então, não tem outra estratégia para a pessoa que não seja, né, de tempos em tempos buscar novas competências. Exatamente. E aí, falando em novas competências, a gente falou de uma
camada de profissionais, de operação e técnicos. A gente falou dos engenheiros, especialistas, analistas, coordenadores, supervisores, até mesmo gerentes. E tem uma coisa interessante, a gente tem aqui com a Rafa, ela não sei a risada que ela vai dar, mas ela, para mim, é uma das maiores especialistas em análise de risco que eu conheço. Isso não é sacanagem, é um reconhecimento para você mesmo. Como é que é atuar com diversas ferramentas de análise de risco, podendo, inclusive, fazer a evolução das técnicas até aquela mais sofisticada, né? Que são as técnicas quantitativas. Como é que você traz o conhecimento que você adquiriu entre entender o que é o controle do risco aplicável no campo, pode subir o nível e ver como os elementos se entrelaçam. O que eu vou fazer depois da análise de risco, como que eu vou tocar a cultura, controle, aprendizado com a experiência. E depois poder facilitar um grupo com diversas técnicas de análise de risco. Então, durante os cursos, né, que nós ministramos, né, para empresas e nas próprias especializações, na própria pós-graduação, né, a grande maioria das pessoas tem familiaridade ou já ouviram falar de 1, 2, até 3 técnicas, né? Então, muitas pessoas costumam pensar que... Já ouviram falar, né? Já ouviram falar, né? Mas já ouviram falar de RASOP, já ouviram falar de APPP, o Voltaire, que é uma técnica que vem ganhando muita popularidade, né? Mas é importante a gente saber que não existe só RASOP, que não existe só APPP, não existe só Voltaire. E aí, embora essas 3 ferramentas sejam ferramentas que são muito aplicadas em diversas fases, né, do ciclo de vida do processo, cada etapa do processo, né, para cada etapa do processo vai ter uma ferramenta mais adequada, certo? Então, é um ponto importante que a gente precisa discutir, né? São critérios de seleção de ferramenta, questão de documentação disponível, questão de complexidade do processo, são coisas que nós discutimos, né? Para que nós, exatamente, para que porque assim, o importante não é fazer de qualquer forma para ficar, né, para ficar bem no indicador ou para atender a condicionante do órgão ambiental. O que é importante, que é crítico, é utilizar a melhor ferramenta para melhor atender o objetivo daquele estudo, né? Por que surgiu aquela demanda? Exatamente. Né? E isso vai depender de vários fatores, vai depender de complexidade do processo, vai depender das informações, vai depender da maturidade do time que vai participar da análise, né? Então, que está linkado com o que a gente começou a falar desde lá de trás. Sim, com certeza. Eu trabalho na área comercial e a gente percebe claramente que a tendência muito grande, a maior procura, principalmente pelo nosso curso de especialista em análise de risco, são aquelas pessoas que vieram do curso de especialização, de segurança, processo para técnicos, e que geralmente migraram para a pós-graduação em PSM, e principalmente esses alunos, eles terminam o curso já discutindo com a gente, olha, como é que eu faço para fazer o PH? Porque a continuidade de conhecer as técnicas. É a continuidade, ok, ele já entendeu como tudo isso acontece, mas dentro da organização dele, ou dentro da habilidade que ele precisa adquirir, ele precisa saber, no mínimo, conduzir uma técnica de análise de risco dentro da organização dele. Isso está sendo bem importante. O que você acha, Américo? Equipe RSE, Danilo Faria, Rubem Ed, Rafaela Raimundi, muito obrigado a vocês pelo depoimento de vocês nessa história de vida profissional, onde vocês tiveram experiências em diferentes empresas e depois entraram na RSE, se aprofundaram no assunto de gestão de risco, se capacitaram e hoje faz parte desse time legal aqui, esse time importante na RSE. Eu queria, após a fala de vocês e após a abertura que fizemos, fazer um comentário sobre os cursos, esses 3 cursos, e que mostram um pouco do aprofundamento do conhecimento em segurança de processo na formação de um profissional. O primeiro curso, que é a especialização de segurança de processo, esse curso de especialização ele possui alguns meses de formação, ele é muito voltado para trazer uma bagagem técnica
dos elementos que compõem um sistema de gestão de segurança de processo e permite ao profissional de nível técnico ele se diferenciar independente da área que ele atue, seja em operação, seja na manutenção, seja na engenharia, seja na logística, seja na área de suprimentos, porque todo o conhecimento de segurança de processo requerido para atuação nesse segmento foi dado nesse curso. Esse curso aborda toda a questão de cultura de segurança de processo, aborda a questão de conhecimento de perigos e riscos, algumas ferramentas de análise de risco, aborda a questão de barreiras de segurança, integridade e confiabilidade de ativos, e aborda a questão de gestão de mudanças, aborda toda a questão de indicadores de segurança de processo, investigação de acidentes e incidentes e todo o processo de melhoria contínua em segurança de processo. Esse é o primeiro curso, que é um curso de especialização em gestão de risco e segurança de processo. Para aqueles profissionais que precisarem se aprofundar mais na área de análise de risco, no segmento de análise de risco, esses profissionais têm um outro curso de especialização, que chamamos de PHA, que é o curso de especialização em ferramentas de análise de risco. Então também é um curso de meses de aprofundamento, onde esse profissional ele entenderá como liderar, como executar estudos de risco qualitativos, semi-quantitativo e estudos de risco quantitativo. É um curso específico voltado para aqueles profissionais que, além do conhecimento de gestão em segurança de processo, envolvendo os elementos, os sistemas, os pilares, ele também deseja ser, na empresa que ele atua, um facilitador, um líder das ferramentas de estudo de risco. Bom, o terceiro estágio de formação em segurança de processo que a RSE oferece é a pós-graduação em segurança de processo, onde esse curso ele é um curso mais extenso, é um curso de mais ou menos 18 meses, com mais de 500 horas, é um curso de muito envolvimento do profissional na visão sistêmica do que é um sistema de gestão de segurança de processo e, mais do que isso, como pode se implementar um sistema de gestão de segurança de processo em uma organização, independente da organização. Seja uma organização de óleo e gás, seja uma mineração, seja siderurgia, seja açúcar e álcool, seja uma petroquímica, independente. Esse curso de pós-graduação ele permite o conhecimento profundo dos 20 elementos que compõem o sistema de gestão do CCPS, do Center for Chemical Process Safety, que chama-se RBPS, o Risk Based Process Safety, que é composto de 4 pilares e 20 elementos. Então, após esse curso, o profissional sai com conhecimento profundo do que é esse sistema de gestão e, mais do que isso, ele é um profissional apto a, dentro da organização que ele atua, ele ser o influenciador, o líder do processo de implementação desse sistema na organização, sendo um apoio às lideranças executivas da empresa e às lideranças das diferentes áreas. Assim, a RSE consegue, sem dúvida, entregar ao mercado uma sequência de formação e desenvolvimento profissional no sistema de gestão de segurança de processo e em ferramentas de análise de risco. E, além disso, a RSE tem mais de 32 cursos específicos de cada um dos elementos, tipo investigação de acidentes, tipo classificação de criticidade de equipamentos, tipo gestão de mudanças, tipo auditoria de segurança de processo, tipo inspeções de campo com foco em segurança de processo, tipo desenvolvimento de cultura e diálogo comportamental envolvendo o assunto de segurança de processo. Ou seja, nós temos um portfólio de treinamento muito grande que pode ser feito aberto para vários alunos e várias empresas,
como temos, e tem sido assim, vários cases de sucesso, cada curso desse desenvolvido especificamente para uma companhia, onde essa empresa seleciona os alunos, define a turma, e nós construímos aquele curso voltado para aquela empresa, inclusive usando algumas referências de padrões e procedimentos daquela empresa, de forma que todo o programa de desenvolvimento de competência, ligado a padrões de segurança, padrões de engenharia, padrões de segurança de processo, ele já é dado ao longo do desenvolvimento desses cursos em company. Assim, acreditamos nós, da RSE Consultoria, que estamos fazendo a nossa parte na construção de um grupo de profissionais comprometidos e preparados para apoiar as empresas e apoiar as demais partes interessadas do nosso país, para tornarmos os nossos processos de produção industriais mais seguros, mais confiáveis, contribuindo para a sociedade e contribuindo para o ser humano na medida em que não ocorrerão acidentes de alta gravidade. Muito obrigado a todos vocês.